começando o nosso Viva Mais, o seu novo programa aqui no Canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores profissionais, falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês ficam sabendo com os maiores especialistas o que existe de melhor em tratamentos nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. Nas últimas semanas, vários dos nossos convidados falaram sobre a importância do exercício e diminuir o estresse para melhorarmos a nossa qualidade de vida. Por isso, hoje, trouxemos dois convidados para falar bastante sobre esse assunto. O Dr. Jaime Vaz Brasil, que é psiquiatra, e o Ronaldo Fried, professor de Educação Física, especialista em Personal Training, mestre em Ciências da Atividade Física e criador do método MTPS. O programa hoje está bem variado, né? Normalmente, quando a gente traz colegas da área médica, nós costumamos falar sobre um tópico específico, mas Vaz, assim, apesar de nós temos um psiquiatra, né? Uma dentista que restaura ou reestabelece a função oral, né? Um personal que trata o físico. Eu que, na verdade, como os colegas médicos dizem, sou um esteticista agora, só faço cirurgia para embelezamento. Como é que te chega o paciente para fazer um acompanhamento mental? Porque a gente sabe que a saúde física é tão importante quanto a saúde mental. No momento em que ele passa a não ter uma saúde física adequada, isso vai acabar interferindo com a parte mental. Normalmente, como é que te chega esse paciente para fazer um acompanhamento ou por estresse ou porque está insatisfeito com a vida? Normalmente há um conflito, há um fator desencadeante que leva a pessoa a buscar terapia. Pode ser uma separação, uma depressão, um luto, um estresse, um problema no trabalho, relações interpessoais. Mas tem uma fatia que acho que beira os 50% que não há um conflito específico, que busca mais o desenvolvimento pessoal, o conversar sobre a vida, né, planejar. E claro, numa relação mais longa vão acontecer alguns intercursos mais estressantes, algum problema, mas que o motivo inicial da consulta não foi propriamente este. E o que a gente nota é que para muitos qualidade de vida virou apenas uma frase, e não um estilo de vida realmente, porque isso tem que ser praticado, isso tem que ser para valer. E quando é para valer, é em todas as áreas, não fica nada de fora, a pessoa não adia o exame que tem que fazer, ou a avaliação oral que tem que fazer lá com o seu dentista, a academia que está sendo adiada. Se é para valer aquele plano, todos os setores da vida estão caminhando juntos. Até que se diz numa guerra, né, que o avanço da tropa se dá pelos feridos. Então não adianta tu querer apressar um lado se o ferido, que pode ser uma dessas áreas, estiver desguarnecido, que lá adiante nós vamos ter problema de um jeito ou de outro. Mas é que é tão difícil hoje em dia, né? Se a gente pensar, conseguir manter tudo isso junto, por exemplo, manter a academia em dia, manter o dentista em dia, porque hoje em dia a vida está mais corrida, né? Não sei se a impressão é minha ou se eu que estou numa época muito corrida com as filhas. Não, sem dúvida. Mas a vida hoje está muito atribulada, né? É difícil a gente conseguir manter, precisa realmente, quando falou, né? Uma super organização, né? Inclusive que a segunda metade da vida, ela nos dá a impressão de passar mais rápido, né? Todos compartilham disso. E por quê? Há uma explicação que a mim convenceu. Na primeira metade, nós temos muitas novidades. A primeira vez que se faz isso, a primeira viagem, etc. Na segunda metade, a gente acaba repetindo algumas coisas que gostou, aprimorando outras. Isso não dá o mesmo sabor da descoberta. Então, a impressão de que a vida dispara é real. Tanto é que quando a gente está viajando por um lugar pela primeira vez, não precisa até ser obrigatoriamente pela primeira vez, mas um lugar que seja provocante em termos psíquicos, a gente fica 2, 3 dias lá e julga que ficou mais que 2, 3 dias. Aquele tempo se dilata. A impressão de ter ficado o dobro. Claro, mais estímulos novos, o cérebro abre a portinhola para aproveitar mais. Mas tu nota uma maior procura, assim, do paciente, aquele que é mais sedentário, ou não existe essa relação? A procura pela terapia, tá? Tu nota alguma diferença entre aquele que costuma manter uma atividade física e se cuida mais? A procura é maior, é menor, ou não? Tu não nota diferença? No meu consultório eu não notei diferença, mas se eu tivesse que palpitar isso numa amostra maior,
Eu diria que o que se exercita mais é menos propenso, por exemplo, à depressão, a alguns outros reveses, né? Porque ele está oxigenando todo o cérebro, está tendo estímulos, tá? Então, possivelmente a chance que ele tem de equalizar melhor algum problema antes que aquilo vire uma depressão é maior, né? Sem dúvida. Na minha especialidade, por exemplo, que o paciente muitas vezes procura por insatisfação, né? O que eu noto muito é que se é uma pessoa que não mantém uma atividade física adequada, né? E eu acho que a minha área é muito associada à tua, que a gente acaba recebendo muito paciente em comum. Eu até me lembro assim de uma época que eu estava fazendo residência, eu fiz cirurgia geral, depois fui fazer plástica, e eu trabalhava, porque eu tinha trabalhado durante um bom tempo numa clínica psiquiátrica. Enquanto eu estava fazendo cirurgia geral, eu conseguia manter o plantãozinho na clínica essa psiquiátrica, que eu já tinha trabalhado como estudante e tal. No momento em que eu passei para a plástica, eu comecei a encontrar muito paciente que frequentava o meu consultório da plástica e que era paciente da clínica. E isso acabou causando até um desconforto e eu tive que abandonar, mesmo precisando como residente trabalhar, eu tive que abandonar isso, né? Mas eu acho que as nossas duas especialidades têm uma associação grande, né? Porque muitas vezes o paciente, a insatisfação dele não é com o corpo, na verdade, mas é com a vida dele toda, né? A gente pode chamar de aceitação ou adaptação, e fizemos um paralelo com a psicologia evolucionista. Então, evolução está para a espécie, como adaptação está para um organismo. E adaptação não é muito diferente de estar contente consigo próprio, né? Se gostando, aproveitando a vida no que dá. Porque também autoestima eu acho que é outro termo que andou se desviando um pouquinho da realidade. Porque auto mesmo, no sentido maiúsculo, não é bem assim. Se a autoestima fosse independente do olhar do outro, nós não teríamos, por exemplo, o grande constrangimento de derrubar um copo na frente de todas as pessoas. Que se eu derrubo um copo ou tropeço e ninguém viu, o meu constrangimento é zero. Eu não me sinto o pior pateta do mundo, o mais trapalhão. Mas se eu faço isso na frente de algumas pessoas, o constrangimento é muito grande. E eu só volto ao normal, por exemplo, se eu tropecei na rua, eu só volto ao normal quando dobro a esquina e todas aquelas pessoas que assistiram o meu tropeço já não mais me enxergam. Então eu volto a me gostar. Ou seja, talvez a autoestima não seja tão alto como a gente pensa e seja muito mais hétero. É o outro que está olhando e que nos legitima ou não. E aí, se é válido esse raciocínio, eu acho que mais amado ou menos amado dá uma ideia também de a quantas andamos nesse aspecto, né? Uma criança, por exemplo, muito gostada pela mãe, mesmo que seja meio feinha, ela não vai entender-se como feia. E isso vai passar para o resto da vida toda, né? Mas é uma coisa interessante mesmo, né? Porque assim, ó, o paciente, eles têm uma dificuldade muito grande num primeiro momento no cirurgião plástico, de expressar o porquê eles não estão satisfeitos, né? E a maior dificuldade, eu acho que a gente que já está acostumado a receber o paciente sabe que, é óbvio, ele está buscando uma melhora, não é só para ele, mas é a melhora também porque não é só autoestima, mas ele quer ser visto, que eu acho que não tem defeito nenhum, né? Eu acho que o grande defeito, assim como a gente já falou outras vezes aqui, é a pessoa não ter uma estima elevada ou não ter vaidade. Quer dizer, não precisa ser uma coisa excessiva, que daí já entra na parte de doença. Mas também não pode ser aquela história de que, não, eu estou gordo, mas estou feliz, né? Nada contra os gordinhos, tá? Ou eu estou envelhecendo e estou bem assim. A gente fala na obesidade, né? Em termos de saúde, né? A pessoa tem que saber que o estar mais gordinho, ela tem que se preocupar com a pressão, tem que se preocupar com esse sentido, né? Com as articulações, porque vai ter problema no joelho, que tudo que te leva a perder um estado que antes, saúde, teoricamente, né? Era melhor, não só de saúde, mas visual também, né, Ana? Porque senão o cara não busca melhorar. Quer dizer, a gente vai para o shopping comprar uma roupa melhor. Por quê? Porque quer se enxergar bem, mas quer que os outros também enxerguem a gente bem. É como tu falou, né? O cara tropeçou na rua, ele vai só ficar melhor no momento que ele dobra a esquina, porque ninguém mais viu, né? Então, é óbvio que a gente também quer ser visto e quer ser visto de uma forma bonita. É verdade. Naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos,
quem viu vai recordar desta cena. O professor, o Robin Williams, está dando uma aula sobre poesia e tal, e aí chega num momento que ele pergunta para a gurizada, mas então para que serve poesia? Por que nós vamos escrever poesia? E todos começam a tentar respostas muito sofisticadas e tal, e eles dizem, não, vamos parar com isso. Isso serve para impressionar as mulheres, é só para isso que serve. E se a gente for descer, o degrau é isso mesmo, tu quer ser agradável a outrem, né? Então se tu é heterossexual, tu vai querer agradar o sexo feminino e melhorar o Ibope ali, né? Ronaldo, entrando junto na nossa discussão aqui, tu recebe muito paciente encaminhado num primeiro momento para fazer um acompanhamento antes de um procedimento cirúrgico. Sim. Né? Eu mesmo já tive a oportunidade, porque assim, o Ronaldo é personal e a gente teve um contato, eu já faço academia, todo médico tem algumas coisas de frustrado, tá? Todo médico é um atleta frustrado, é um músico frustrado. Por que eu digo frustrado? Porque a gente acaba tendo pouco tempo. Eu estava discutindo isso hoje com meus filhos, Vaz, durante a cirurgia. Eu tenho a felicidade que meus filhos hoje em dia trabalham comigo, então a gente vai operando e vai batendo papo, né? Eu digo frustrado nesse sentido, porque a gente não tem o tempo adequado, como tem que se envolver muito com a profissão, falta um pouco de tempo para fazer um exercício adequado, fazer visitar algum lugar diferente, passear e ver show. E a gente acaba fazendo muitas vezes isso mais no fim da vida, como tu falaste, né? E eu acho que o sabor realmente não é o mesmo, que quando a gente é mais novo a gente tem até mais habilidade para fazer algumas coisas. Como eu estava falando, o Ronaldo eu tive a felicidade de conhecer na academia, e como eu disse antes, sendo um esportista frustrado, eu acabei, por fazer errado alguns exercícios, acabei me lesionando. E tive a felicidade de, com o acompanhamento do Ronaldo, pude, não vou dizer consertar, mas acabar com o que me incomodava. Eu tive uma lesãozinha no ombro e tal, por estar fazendo movimentos errados, por estar fazendo exercício muito pesado, e que com o acompanhamento do Ronaldo, que é especialista nessa área, eu pude voltar a fazer meu treinamento e poder frequentar a academia e ser feliz treinando e não sentindo dor. Como é que te chega, Ronaldo, os pacientes, ou no teu caso não é paciente, como é que te chega o aluno num primeiro momento para fazer um acompanhamento, ou para fazer uma musculação, ou para fazer um projeto de alongamento? Com certeza a atividade física é uma ferramenta maravilhosa, tanto para o corpo quanto para a cabeça. E o pessoal recorre à academia, ao personal training, para melhorar algum aspecto na sua estética, ou mesmo até um fator psicológico, né? Emagrecimento, aumento da massa muscular, diminuição da ansiedade, alguma coisa assim, né? Muitas vezes vem recomendado por um médico, né, que é excelente, antes mesmo até de uma cirurgia e tal, e a gente tenta dar um jeito na pessoa. Porém, a atividade física, ela tem dois aspectos. Ela pode tanto te auxiliar, como pode te machucar mais ainda, né? Então, ela precisa ser muito bem orientada, tá? E também a questão da atividade física em excesso, né? A atividade física ela pode tanto construir células novas, quanto auxiliar a degeneração, né? Então, precisa ser muito bem feito, né? Qualquer coisa que a pessoa fizer, caminhar ou, né, fazer um abdominal e tal, já é melhor que nada. Porém, ela pode ter um resultado 100%, um resultado ótimo nisso, né? Então é interessante que a pessoa procure um profissional para que num curto espaço de tempo ela tenha um resultado excelente. E é o que muitas vezes acontece numa academia, né? O pessoal chega lá em novembro, dezembro e quer um resultado rápido. Um bom personal trainer, ele tem a habilidade de proporcionar um resultado rápido para a pessoa. Porém, é interessante que tenha uma manutenção disso o resto da vida, e não só aquela atividade física. E como é importante tu falar também bastante, né? Porque a gente vê agora nessa época, o pessoal, todo mundo sai para correr na rua, né? E como realmente se lesionam, não é? E como é importante saber que uma corrida mal feita dá muita lesão de joelho, dá muita lesão no corpo todo, né? A corrida mal feita cria mais lesões. Eu acho que nesse ponto vale mais a pena a pessoa começar a caminhar
do que correr sem um personal auxiliando, não é verdade, Ronaldo? Sim, sem dúvida. Né, a atividade física em si, os esportes como um todo, eles são, digamos assim, um meio para que a gente obtenha um determinado fim, que é o emagrecimento, a estética e tal. E esse meio é interessante que a pessoa comece por um início, né, que é justamente o trabalho de correção postural, né, o trabalho de alongamento, o trabalho de fortalecimento, de alinhamento corporal. É que nem um automóvel, por exemplo. A pessoa vai viajar, ela primeiro faz uma revisão e depois pega a estrada, né? O corpo humano da mesma maneira. Se a pessoa não faz essa revisão inicial, é que nem pegar uma estrada com o automóvel com algum problema. Ele vai estragar, vai piorar, né? Então é interessante que seja feita uma revisão, né, com um profissional, e depois sim a pessoa sai para desenvolver essa atividade física, ou corrida, ou natação, ou artes marciais, ou seja o que for, que daí é como se já estivesse na estrada, e quanto melhor a pessoa estiver preparada, mais rápido ela vai poder viajar e andar, né? E vai chegar no fim mais rápido, né? Nessa viagem que é a atividade física, que vai proporcionar a satisfação psicológica, estética e social, né? A atividade física ela tem um aspecto muito interessante também, que é a sociabilização. As pessoas muitas vezes vão para a academia para encontrar o pessoal, né? O exercício é um coadjuvante naquilo, vai bater um papo e tal, e muitas pessoas não, muitas pessoas vão lá para treinar e tal, então cada um tem o seu objetivo. Porém, dentre esses vários objetivos, a gente procura atender o que a pessoa mais quer, como a cirurgia plástica. A pessoa quer, eu quero isso, quero aquilo e tal. Então, a gente orienta só, melhor assim, melhor assado, mas sempre respeitando a preferência da pessoa, né? A gente não vai forçar a pessoa a fazer uma coisa que ela não gosta. O ideal é unir o útil ao agradável, porque a atividade física em si ela já não é muito fácil de começar. Né? Ela precisa de um estímulo, vamos lá, inverno e tal, aquela história toda. Nem todo mundo curte tanto assim, né? É uma coisa difícil às vezes, né, para as pessoas. O útil ao agradável, né? Proporcionar uma satisfação e ao mesmo tempo, principalmente, um resultado. É fundamental dar resultado para a pessoa. No momento que ela sentir o resultado, ela se apaixona. Daí ela vai embora e não para nunca mais. Mas Ronaldo, assim, esse negócio de fazer alguma coisa que a gente esteja satisfeito, eu acho que é fundamental. Com certeza. Ou alguma coisa que a gente goste de fazer, né? Eu normalmente, quando encaminho meus pacientes, eu tenho muita gente que diz assim, mas isso eu não gosto de fazer, aquilo eu não gosto de fazer, aquele outro eu não gosto de fazer. Eu digo, bom, então faz o seguinte, escolhe um exercício ou alguma atividade física que tu gosta de fazer, porque se tu não gosta de fazer, vai ser difícil continuar. Por exemplo, eu tenho extremo prazer, e a gente se encontra seguido na academia, extremo prazer em ir para a academia depois de um dia de trabalho, que a gente passa o cirurgião dentro de uma sala fechada. Então me dá extremo prazer ir para lá, bater papo com os amigos, fazer meu exercíciozinho, que eu volto leve, né? Mas eu gosto de fazer isso. Tem gente que me diz assim, olha doutor, eu tenho um ódio de não sei o quê, odeio aquilo. Então, o importante eu acho que é procurar alguma coisa que dê prazer num primeiro momento. Fundamental. Né? E num segundo momento, como a gente falou, que essa coisa seja acompanhada por um especialista. Sim. Em qualquer área, né, Vasco? Porque a gente está conversando isso antes, né? Quer dizer, vai procurar um psiquiatra que não é psiquiatra, uma dentista que não é dentista, um cirurgião plástico que não é cirurgião plástico e um personal que não é personal. Quer dizer, o resultado não pode ser bom. Bom, a gente está muito gostando dessa conversa, mas nós vamos para os comerciais e voltamos rapidinho. Para quem está ligando a televisão agora, nós estamos com o Dr. Jaime Vaz Brasil, com o Ronaldo, que é personal trainer, e nós estamos falando um pouquinho sobre se desestressar, sobre fazer um pouco mais de exercício. E acesse o nosso site, né, www.programavivamais.com.br. E entre e dê dicas de pauta, pergunte, tem lá no nosso site sobre os programas que ainda vão acontecer, você pode dar sugestões de novos programas, coisas que você tenha dúvida na área da saúde, que você queira saber mais. Acesse o site e converse com a gente, dê dicas também sobre novos programas. E continuando o nosso assunto, a gente estava falando um pouquinho sobre estresse, né, Jaime? E na nossa área, na parte de odontologia, as pessoas mais estressadas fazem uma coisa que é muito comum hoje, uma grande gama da população faz o bruxismo, que para quem não sabe o que é bruxismo, é ranger os dentes. E a gente encaminha muito para o psiquiatra, né? A gente acaba encaminhando muito para a tua área. Na verdade, a gente costuma
fazer a plaquinha do bruxismo, encaminha também para o quiroprata e tal, mas sempre acaba tendo que fazer a parte do psiquiatra também, né? Esses tensionamentos todos, e me ocorreu enquanto falavas a lembrança da direção. Quantas vezes a gente se pega fazendo força além do necessário para dirigir? E não é difícil imaginar o porquê que pega um engarrafamento, pega um trânsito devagar como anda o nosso, e coloca o bicho homem ali dentro, que não é o natural estar ali já dentro de um carro e tão devagar, é como se... Esse carro, você pode ver a velocidade média fica às vezes abaixo do que seria caminhando conforme o horário. Lembro que quando a gente vai à praia ou uma planície e todos dizem a mesma coisa, puxa, como eu me tranquilizo vendo o mar, certo? Porque o natural do olho humano é deixar de enxergar lá no horizonte mesmo. Esse é o tamanho normal e são milênios da evolução para esse tipo de ação. Então, quando eu volto ao que seria o status natural, então as condições normais de temperatura e pressão no sentido da evolução, eu tenho que numa planície ou no mar eu olho e em seguida me tranquilizo. Agora, no contrário disso, a maioria dos trabalhos é uma peça e o olhar termina a 3 ou 4 metros. No carro, a mesma coisa, com seu engarrafamento. Então, é natural que todas as descargas adrenalínicas, por exemplo, façam com que o corpo não entenda qual a resposta verdadeira que ele tem que dar. Porque a resposta, no momento de um tensionamento mais agudo, é lutar ou fugir. Só que, com a vida moderna, essa leitura não pode ser nem para fugir nem para lutar. Não há com o que lutar e não há do que fugir. Mas o corpo demora a entender isto, se chama princípio da savana, que primeiro mudam situações externas, como clima, alimento, e a evolução tem que se acomodar posteriormente a isso, sempre assim. Então, em termos evolucionistas, um carro é uma novidade. Todas essas situações da vida moderna são muito estressoras porque não houve um tempo de adaptação. Isso aconteceu ontem em termos evolucionários, né? E dicas, assim, por exemplo, então, é bem o que tu falou, então, exercício seria uma coisa excelente para desestressar. E aí a gente entra bem na área do Ronaldo. Eu estava me lembrando, não falou do carro, tem um desenho do Disney que é bem apropriado, não sei se você já deve ter visto, que é o Pateta, né? Que ele está caminhando tranquilo, com aquele jeito bonachão, é o legítimo Pateta. Ele entra dentro do carro e bota umas guampas de diabo nele, ele quer matar todo mundo, passar por cima de todo mundo. Isso acontece, eu acho que com esse nosso trânsito aí, isso é muito comum, né? É um desaguadouro fantástico, no mau sentido do termo, para essa transformação. Tanto que alguns comerciais têm isso, né? Põe um tigre no seu carro, ou quantos cavalos de potência tem o seu... Porque é a parte animal que tu pode extravasar ali, pode ficar valente, acelerando, fazendo barulho, buzinando. Né? Se usa a buzina muito mais do que deveria. Aliás, as mulheres buzinam mais que o homem. É mesmo? Né? Mais ansiosas buzinam mais. Mal abriu o sinal, já um homem vai pensar, não, vamos esperar um pouquinho o cara arrancar. Será né? que é assim? Não, posso estar errado. Pô, me enganei. Eu como não dirijo quase, meu marido buzina muito mais. Eu não dirijo, então eu acho que meu marido buzina muito mais. Né? Mas esse paciente estressado, ele acaba fazendo mais bruxismo, é isso? Não, é uma coisa que acontece muito. A gente vê hoje em dia muita fratura dentária, então para isso que se faz bastante tratamento, se faz a plaquinha, se faz exercícios, existe um exercício de alongamento que se dá, são 5 exercícios que se dá de abertura para o lado, para os dois lados, que é justamente, o Ronaldo deve ter bastante exercício de alongamento, a gente viu que ele é especialista nisso, né? Justamente para evitar que o paciente faça esses exercícios, faça esse bruxismo, porque fraturam muitos dentes. A gente vê que isso tem aumentado muito hoje em dia, né? É difícil o paciente que não faça o bruxismo, que não venha estressado, que não passe por esse processo hoje em dia. E envolve o dentista, o quiroprata, o neurologista e o psiquiatra. Agora, é bem sério muitas vezes. Nós pegamos uma paciente há pouco tempo que ela já não ficava com a língua mais dentro da boca. Ela mal conseguia falar. É bem sério, às vezes, o bruxismo. Agora, é curioso essas síndromes do mundo moderno, porque é um critério para a gente dizer se uma coisa é normal ou não, que é o estatístico, né? Então, no dia que 51% das pessoas tiverem bruxismo, poderíamos dizer que passa a ser normal ter bruxismo. Olha que paradoxo, né? Não, no sentido médico não seria normal. O normal é não ficar rangendo os dentes, não estar tensionado.
mas de alguma maneira o tipo de vida que a pessoa tem pode levar a isso. Mas hoje em dia a gente pode dizer que praticamente mais 50% pratica bruxismo. Então olha como fica estranha a frase. Não, fica estranho. o normal é ter bruxismo.